irmãos, amigos, nós vamos refletir na palavra de Deus. Vamos fazer aqui a nossa live nessa tarde, né? Está aqui nessa tarde com um grande prazer, pastor Laércio, também nosso irmão Tarcísio Batalha. E nós vamos falar do amor de Deus, dessa maravilhosa graça a qual o Senhor trouxe sobre nossas vidas. Eu convido você, se puder, conforme já anunciamos, lendo a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, verso 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempos andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos antes dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza os filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou, juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É interessante um texto lindo da palavra de Deus, falando sobre a grande misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, a maneira como que Deus trabalhou na vida de cada um de nós, né? Assunto muito interessante, qual nós vamos falar um pouquinho nessa tarde. Nós trouxemos aqui um título que diz assim: liberto das algemas do pecado para a graça maravilhosa de Cristo. É interessante que nessa palavra, a qual nós vamos aprender nessa tarde, nosso irmão Tarcísio Batalha e também pastor Laércio, né, vai estar cooperando aqui conosco nesses versículos, nos mostrando a maneira como nós andávamos, mas que pela grande misericórdia o Senhor nos alcançou, né? Interessante esse primeiro versículo, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmão Tarcísio, nessa tarde, né, ele já deu o seu alô, boa tarde, já participou aqui conosco nessa tarde. Gostaria de ouvir do irmão sobre esse grande amor de Deus, a maneira como nós vivíamos. O apóstolo Paulo, ele nos fala aqui nessa carta que nós estamos mortos em ofensas e pecados. O irmão Tarcísio poderia falar um pouquinho para nós sobre essa situação em que nós vivíamos no passado, né? Porque aqui a palavra Paulo estava mostrando que nós estávamos ou estando mortos em ofensas e pecados, a situação em que nós vivíamos, irmão Tarcísio. Sim, Pai do Senhor, queridos ouvintes, né? Pai do Senhor, pastor Laércio, Pai do Senhor, evangelista Hélio, Pai do Senhor Carlos. É interessante, né, que esse capítulo 2 que o irmão escolheu, né, para a gente poder conversar nessa tarde, ele é dividido em 3 partes, né? Capítulo 2, ele vai até o versículo 22, e a primeira parte, né, é do 1 ao 3, como nós conversamos anteriormente, e depois do 4 ao 10, e do 11 até o 22, né? E interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala da nossa antiga natureza, ele diz que ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, interessante que essa palavra aqui, mortos, né, no original aqui, ela tem a ideia de necrotério, né, de quem está morto mesmo. E a gente sabe que o morto não sente, o morto não vê, o morto não sente cheiro, né? É como se, por exemplo, a gente vê que devido à pandemia, muitas pessoas foram a óbitos, né? A gente vê que muitos conhecidos, familiares e amigos nossos partiram para o Senhor devido à pandemia, e a gente chora, né? Quando perdi meu pai mesmo, por exemplo, eu chorei ali diante do caixão dele ali, e o que estava ali era somente a casca do meu pai, porque ele não sentia, né? Você poderia chorar, as lágrimas caíam sobre ele e ele não sentia, porque ele estava morto. É um paralelo para poder mostrar que nós, sem Jesus, estávamos assim, mortos em delitos e pecados, né?
A gente pode chorar, pode tocar, e aquele morto não sente nada. Por quê? Ele está morto em delito e pecado. Interessante, evangelista Hélio, que o apóstolo Paulo, né, ele faz um jogo de palavras aqui, que ele diz que ele vos vivificou, né, estando vós mortos em delitos e pecados, e depois a gente entra nos quais andardes outrora. O apóstolo Paulo faz um jogo de palavras para poder nos ensinar, né, que a igreja aqui em Efésios aqui, ela é composta por judeus e gentios, né? Em Cristo há uma conversão de pessoas no mesmo ambiente, né? Não há judeu, não há gentil, não há escravo, não há livre, né? Não há preto, não há branco, não há rosa, não há amarelo, né? Em Cristo nós somos um só, né? Conforme nós fazemos parte desse corpo. Mas para fazer parte desse corpo, o apóstolo Paulo mostra como nós estávamos antes, mortos em delitos e pecados. Interessante, né? Como o irmão Tarcísio está colocando, a gente pegou aqui uma frasezinha dizendo que o apóstolo Paulo ele foi muito feliz quando ele fala sobre esse assunto, porque na realidade ele nos coloca como se ele fosse assim um legista, né? Ele olha para uma pessoa porque espiritualmente diante de Deus estávamos mortos, estávamos verdadeiramente arrasados, não tinha mais solução. Então ele é como um legista, né? Olhando para nós como os mortos nas ofensas e nos pecados. Que situação complicada, né, pastor Laércio, a qual nós vivíamos no passado, sem a graça, sem a misericórdia de Deus. E o apóstolo Paulo vem nos mostrando isso, né, a maneira como andávamos, né, e a maneira como nós vivemos hoje, né, é algo muito interessante, não é, pastor Laércio? Boa tarde, que Deus continue abençoando, né? Realmente é uma situação em que poucas pessoas às vezes pensam, né? Poucas pessoas se ligam, vamos dizer assim, nessa situação. Ninguém quer ser comparado como morto, claro, né? Ninguém quer ser comparado como morto. Mas a palavra de Deus, ela é muito enfática quando fala sobre esse assunto. Gente, a pessoa vive neste mundo, mas espiritualmente realmente está morto. Nosso irmão Tarcísio trouxe aqui sobre a pessoa que está morta, não sente, né, não percebe. E é isso que o nosso irmão Paulo, ele deixou bem claro. Quantas pessoas que vivem nesse mundo e não têm sentimento nenhum? Não tem sentimento nenhum, né? Tem pessoas que às vezes ele passa a vida toda querendo ser alguma coisa, mas na verdade ele esquece que a melhor coisa que o homem, a pessoa, né, todas as pessoas podem ser, é uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Aleluia. E isso às vezes demora e às vezes nem acontece na vida das pessoas. A pessoa continua morta, né? Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos vivificar. Glória a Deus. Né? E vos vivificou. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Situação crítica, né? Não é verdade? Apesar de estarmos andando para lá e para cá, mas espiritualmente não tem sentimento nenhum espiritual, não entende o que a palavra de Deus fala. Inclusive, o Espírito Santo muitas vezes toca na pessoa e fala, ele não tem sentimento nenhum, ele não percebe isso, porque continua morto, né? Continua sem sentimento, continua sem perceber nada. E Paulo vem trazendo essa maravilhosa palavra para nossos corações. E é quando a gente entra um pouquinho também no verso 2, né? Paulo esclarece mesmo como era a nossa situação, né? Ele usa até alguns pronomes, né? Em que em um outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, a maneira como a gente andava, fazia tanta coisa errada, participava de tanta coisa errada, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, o inimigo da nossa alma, do espírito que agora, como disse o pastor, opera no espírito da desobediência, que ouve às vezes a palavra, mas ele não quer, né, Tarcísio? Viver uma vida com Cristo. E tivemos nós o privilégio, né? Porque ele relata mesmo a maneira como nós andávamos, né? Andando
curso desse mundo, fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Sim. É interessante, né? Porque aqui, como o irmão está comentando, né? Nos quais andares outrora segundo o curso deste mundo, né? A gente sabe que andar aqui significa viver, né? É aquela vida que a gente vivia sem Cristo. Então nessa vida a gente vivia de acordo com, igual aquele ditado, né? Conforme a maré vai levando, a gente vai indo. Por quê? A gente era levado por duas coisas que o versículo traz pra gente, né? Segundo o príncipe do poder do ar e do espírito que opera no espírito da desobediência. Eu falo muito, né? Mas eu queria comentar. Um negocinho nesse versículo aqui é que a gente vê hoje em dia, né? Eu sou jovem, a gente vê como é que os jovens hoje, né? Infelizmente, né? Estão se perdendo demais, né? A gente vê que as moças, por exemplo, elas começou naquele, né, lá nos anos 50, 60, a moça usava aquele saião, né? Lá no pé, lá, né? Vestido, saia, não entendo de moda não, mas aquele vestido lá no pé. Aí depois ela foi subindo pra, antes do joelho, né? Para baixo do joelho. Aí depois botou ali a saia, aí depois vem a mini saia, e hoje tem moças usando aí que saia, porque não tem nada, né? Ou seja, tá andando segundo o curso deste mundo, né? O jovem também da mesma maneira, o homem também, né? Colocando aquelas calças que parece que foi costurada no corpo, né? Por quê? Está se moldando aos padrões desse mundo. E não é isso que Jesus quer para nós. Uma vez que a gente está sem o Senhor Jesus, infelizmente é natural, porque faz parte da nossa natureza, né, pastor? A nossa natureza, ela clama por aquilo ali. Por exemplo, se a gente olha um animal carnívoro, a natureza dele, por mais que ele seja criado num cativeiro, comendo salada, né, comendo ração, em algum momento a natureza dele vai aflorar, que é comer carne. Então ele vai acabar, né, matando alguém. Agora, quando a pessoa não tem Cristo, ela vai ver segundo a sua natureza, ou seja, segundo o curso deste mundo, que é de acordo com os padrões. E aí, para mim não me estender muito, né, que eu falo muito, segundo o príncipe do poder do ar, como o evangelista Hélio já falou, que é o inimigo das nossas almas. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E olha aqui, cara, que interessante. As pessoas dizem, principalmente quando está cansado, eu quero descansar porque eu também sou filho de Deus. Mentira. Você é filho que não conhece Jesus, você é filho da desobediência. Quem está dizendo isso é a palavra do Senhor. Aquelas pessoas que não conhecem Cristo, elas são filhos da desobediência. Mas tem duas maneiras de a gente ser filho de Deus. A primeira, por criação, nós somos criaturas, então por sermos criados na imagem e semelhança do Senhor, nós somos filhos de Deus por criação. Isso todo mundo é. Mas o filho de Deus que você, querido ouvinte, deve buscar ser, é o filho de Deus por adoção. O Evangelho diz, né, que Deus adota aqueles que recebem Jesus na sua família. Então, aqueles que não conhecem Jesus são filhos de Deus por criação, mas são filhos da desobediência. E aquele que conhece Jesus, que reconhece que não vive mais segundo o curso deste mundo, ele passa a ser filho de Deus por adoção, ele entra nessa família de Deus, que o próprio capítulo 2 diz, né, que uma vez unidos em Cristo, nós somos conhecidos como a família de Deus. Mas eu não vou antecipar não, porque eu vou ficar quietinho. Não, mas nós vamos fazer aqui o fechamento dessa parte no verso 3, né, porque nós ainda estamos comentando sobre, está ainda preso às algemas do pecado, esclarecendo que está preso nas algemas do pecado, né? Nós vamos fechar essa parte no verso 3 para depois entrarmos na parte que todo mundo quer, né? Que é a parte da libertação para a maravilhosa graça de Cristo. Então esse verso 3 nos fala que entre os quais todos nós, né? É o pronome nós, também andávamos nos desejos da nossa carne, pastor Laércio, fazendo a vontade da nossa carne, e não somente a vontade da carne, mas também dos nossos pensamentos. E Paulo, ele mostra algo muito interessante, que eram, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Que situação, né, pastor? A maneira como nós estávamos, e parece que não tinha mais jeito, parece que não tinha mais solução, mas olha que situação. Todos nós andávamos no desejo da nossa carne, pastor. Sem exceção. Todos nós andávamos realmente assim. É importante, a palavra de Deus, ela surte em todos nós, né, algo maravilhoso. A consciência do que deve e o que não deve, como deve. E Paulo, ele quando expressa assim, eu não sei exatamente
qual era a classe de ouvintes de Paulo naquela ocasião, naquele momento. Sim, sim. Mas tem alguma coisa a ver com o que ele está falando. Né? Tem alguma coisa a ver com o que ele está falando. Quando ele fala que, eu vou dando aqui um instantinho só, né, no capítulo, no versículo 2, quando ele fala sobre o príncipe da potestade do ar, que sem sombra de dúvidas chama-se Satanás, que é o inimigo de Deus e também tornou-se nosso inimigo, porque quando se dispõe a seguir a Deus, né, ele não gosta, né, então torna-se nosso inimigo, verdade? E aqui, com certeza, Paulo está falando sobre alguma coisa que, referente assim, entre a terra e o céu havia um espaço, e esse espaço o inimigo tomava conta daquele espaço, ou habitava naquele espaço. As pessoas acreditavam dessa forma. E era influenciado por isso. Nosso irmão falou sobre a influência aqui, né, das pessoas que seguem o curso desse mundo. É claro que nós erramos, sem sombra de dúvida. Às vezes a impressão, poxa, Tarcísio, Hélio, Aécio e outros mais são pessoas 100% boas ou 100% honestos, 100% santos, etc. Não, nós estamos falando aqui sobre a diferença que existe entre as pessoas que aceitam e os que não aceitam, os que querem e os que não querem. Por isso, essa parte que o nosso irmão falando que vai ser fechada agora, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Isto nos dá a entender o seguinte, que nós precisamos, ou precisávamos, né, e aqueles que ainda não aceitam precisam, de alguma forma, que os seus pecados sejam perdoados. Mas então, a ser perdoado nunca mais vai pecar? Não, não é isso não. Mas vai ter alguém que vai sempre estar disposto a nos ajudar e a interceder por nós. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza carnal, a nossa natureza que nos leva a fazer coisas erradas, entendeu? Nós vamos lutar contra isso. Vamos errar, mas vamos lutar contra isso. E vamos vencer em nome de Jesus. Vamos vencer em nome de Jesus. E o Senhor está intercedendo por nós, nos ajudando, né, a vencer as batalhas que nós mesmos, pela nossa natureza, nós temos. Não tem como fugir disso, né? A nossa natureza má. Não tem como fugir, né? E precisamos lutar contra isso. E temos agora um Senhor que nos dá a bênção, né, para que possamos vencer algumas etapas da nossa vida em que nós não conseguimos sozinhos. Eu sempre falo que, você fala que fala muito, eu também, né? Eu sempre falo que Deus nos dotou de uma certa capacidade, né? Tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que nós conseguimos fazer sozinhos, ou no sentido da palavra, né? Mas tem coisas que não conseguimos, né? Nós vamos até uma certa altura, depois dali para frente, olha, se não for o papai nos ajudar, nos dar a mão, não conseguimos. Verdade? Então, a nossa natureza é assim. Nós temos ainda a natureza carnal, mas temos alguém em que nós pedimos ajuda. Por isso é que existem pessoas boas sem ser cristão, existe. Com certeza existe, né? Pessoas que respeitam os outros, pessoas que respeitam a lei, né? Mas não é criminoso, etc. e tal. Mas para obter a salvação, para obter o perdão, só tem uma forma: Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador. Aceitar o que o Senhor Jesus fez pelos nossos pecados, ou pelas pessoas deste mundo todo, pelos pecadores. Glória a Deus, é coisa maravilhosa, né?
É importante, né, ressaltar, né, essa grande misericórdia de Deus. Que a gente vê aqui o estado, né, em que nós andávamos, como o pastor Laércio falou, Deus ele teve misericórdia, né, de nós. Paulo fala do estado do pecado, a maneira que nós andávamos, mas agora ele entra com uma frase linda, maravilhosa, que é o verso 4, que ele fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Né? É aquele texto básico, não vou nem falar, não vou nem antecipar, vou deixar para os irmãos falarem, né? Mas é maravilhoso ver que Deus, quando Ele olha para nós, a palavra de Deus diz que não havia um justo sequer, ninguém que pudesse ser justo, né, para poder receber essa grande misericórdia. Mas Deus é maravilhoso, né, Tarcísio? Olha o que Ele fez por nós. Deus é lindo demais, né? É interessante que o versículo 4, né, ele começa com a conjunção de versativa, como o evangelista deu, né? Mas Deus, apesar de tudo que a gente fazia, de tudo da nossa desobediência, de ser filho da ira, filho da desobediência, de andar segundo o curso desse mundo, né? Mas Deus, que é riquíssima em misericórdia, com tão grande amor, né, que nos amou. E aqui, eu já vou antecipar para o evangelista. O apóstolo Paulo, né, ele é tomado de uma exultação tão grande, né, que ele diz aqui, né, pela graça sois salvos. Ele diz aqui, né, que é riquíssima em misericórdia pelo muito amor com que nos amou. É interessante que aqui é como se fosse um banquete de amor, né? O nosso Deus, né, ele nos ama tanto que, apesar de tudo que a gente fez contra ele, né, porque como nós que crucificamos o nosso Senhor na cruz, né, ele com muito amor, né, cheio de misericórdia, ele nos amou, né? Então, se pudesse resumir todo esse capítulo aqui, poderia resumir em duas palavrinhas, né? Mas Deus. Eu acho que isso basta, né? Mas Deus. Apesar de tudo que você fez, tudo que eu fiz, tudo que nós fizemos para o nosso Senhor, né? Mas Deus, mais Ele, né, que é rico em misericórdia, né? Ele é riquíssimo, né? Rico é pouco, ele é riquíssimo em misericórdia pelo muito amor com que ele nos amou. Ele diz que aqui, né, a explicação que o irmão deu realmente aqui é como se, olha, vocês agora não precisam mais viver sobre o efeito do pecado. Aleluia. Eles precisam agora, não tem mais que prestar obediência a esse pecado. Sim. A natureza de vocês vão continuar. Vocês vão continuar a querer pecar, mas não precisa ser escravo mais do pecado. Agora tem alguém para nos ajudar. Aleluia. Louvado seja Deus, né? É interessante, né? O verso 4 e o verso 5, né, eles se completam, né? Falando um pouquinho da maneira, né, que está, mas agora pela graça. Como é que nós podemos definir isso, pastor Lécio? Pela graça sois salvos. Como definimos isso? Nós merecíamos o castigo. Nós merecíamos. Não tem esse, não tem aquele. Merecíamos o castigo. E se tivesse realmente condições de nós pagarmos as nossas dívidas, nós é que seríamos crucificados. Nós é que deveríamos ser crucificados. Mas, né, condenar um pecador, né, não é. Por isso que essa graça veio até nós, que é um favor imerecido. É um favor imerecido. Alguém que morreu sem ter culpa, sem ter pecado, morreu em meu lugar. Né? Eu me lembro aqui agora que o ladrão, quando estava, né, rapidamente aqui, né, o tempo passa rápido, quando começou a criticar, né, e falar por que o Senhor agora não salva os senhores, salva-nos a nós também e tal. Né? Um falou assim: olha, os nossos feitos nos trouxeram até aqui. E ele falou: olha, nós merecemos ser crucificados, agora ele não. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. É isso que nós precisamos. A graça imerecida. É um favor que nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Porque amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graça é isso. Algo que nós não merecemos, a humanidade não merecia, não merece, mas Deus dá. Pela sua infinita vontade e misericórdia.
João 3,16, né? Coisa linda, maravilhosa. E nós no início aqui falamos, né, a respeito como era o nosso estado, o legista Paulo, falando que nós estávamos mortos, não tinha mais jeito, que não tinha mais maneira da gente poder viver. Mas agora Paulo, ele traz uma palavra maravilhosa aqui no verso 5, que estávamos mortos e agora Paulo, ele fala daquilo que Cristo fez pela vida de cada um de nós e nos ressuscitou. Estávamos mortos e agora veio a ressurreição juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. E é isso aí. Isso é o Evangelho, né? Tem um autor, que eu não me recordo o nome agora, que diz que o Evangelho é um mendigo mostrando para outro aonde encontrar pão, onde ele achou pão, né? Sabendo que o nosso Jesus é o pão da vida, né? Ele desceu do céu para nos alimentar. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele diz que nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E isso não é no futuro, o evangelista, o pastor Laércio. Ele diz que nos ressuscitou, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, nós estamos sentados aqui no estúdio, cara, e ao mesmo tempo nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque aqui é uma bênção do presente e também uma bênção do futuro. Hoje, nós já estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque nós já somos salvos. Aqueles que reconhecem Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele tem certeza de salvação, né, pastor? Ele sabe que o seu Pai é o Deus Pai e que Jesus Cristo é o seu irmão, o seu melhor amigo, se quiser vão atrás dele, como a palavra nos diz. E nós estamos agora, nesse exato momento, sentados lá também, ou seja, desfrutando das bênçãos celestiais. Se você acha, querido ouvinte, que você não tem, não é abençoado, saiba que agora, onde você está, você também está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você que reconheceu Cristo, pode ter certeza que Deus é seu Pai. É a mesma coisa de você olhar para um pai e não saber que ele de fato é seu pai. Em Cristo Jesus você tem certeza, né, pastor? Amém. Você sabe que Jesus te salvou, te resgatou, né, pelo seu sangue, e que você tem um pai. Né, que na eternidade, quando ela vier, né, seja para bem-aventurança ou para perdição eterna, aqueles que estão em Jesus permanecerão nas bênçãos celestiais, permanecerão ali no céu, né, gozando das bênçãos vindouras que Deus mostrará, né, como o versículo 7 vai nos ensinar, e o evangelista Hélio, né, vai continuar mediando. Eu falo hoje. Da hora não brinca, né? Maravilhoso. E aí, o irmão está falando, a gente vai pensando, Deus vai abençoando de uma tal forma, né? No princípio falou que nós estávamos mortos, agora falou que nós ressuscitamos. Isso é, o Senhor nos deu vida, mesmo estando aqui ainda, nos deu a vida espiritual, né? Mortos dos nossos delitos e pecado, agora estamos vivos em Cristo Jesus. Glória a Deus, coisa maravilhosa, né? É a única, é a única forma do morto ter vida. É fazer como Jesus fez com o lado, né? Vem para fora. Porque não tem como o morto ele ser salvo sem antes ele ser ressuscitado. Então Jesus ressuscita pelo poder do seu Santo Espírito para que ele possa ter vida. Então você que estava morto, assim como eu estava morto, saiba que em Jesus Cristo você foi ressuscitado pelo poder dele. Glória a Deus. Nós já estamos quase finalizando mesmo. E é isso, né? Porque muita gente, o pastor Laércio, acha que não tem mais jeito, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, né? Ele se acha, às vezes, como foi falando aqui no princípio, estou morto, não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. Mas tem solução, não tem? Olha o que Paulo está falando, meu pastor. Tem solução, e a solução é Jesus. Resumindo aqui, realmente a solução é Jesus. Nós não temos condições de dar vida, nós não temos como dar vida a nós mesmos. Entendeu? Mas o Senhor Jesus, Ele fez isso. Não somente nos dá vida física, mas nos dá vida espiritual. E nós temos agora, por misericórdia de Deus, temos agora uma vida em Cristo Jesus. Então, se nós tivermos essa bênção em nossa vida, com certeza o nosso prezado amigo, nosso prezado ouvinte, também tem essa chance, tem essa oportunidade. Mas eu não mereço porque realmente eu fiz ou estou fazendo muita coisa errada. Quem que merece? Nenhum de nós merecemos. Não, algo imerecido.
mas a graça do Senhor pode te alcançar. Né? E você pode sim ser uma nova criatura, você pode ser uma nova pessoa, vivendo aqui, né, uma vida diferente, uma vida transformada. É isso que o Senhor quer. E por fim, a vida eterna. Aleluia. Um versículo aqui, só para a gente esclarecer, é o verso 8 aqui, que muita gente acha, né, que é assim, né? Então ele vem, versículo 8 e o 9, a gente já está fechando aqui, que ele fala assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, né? Senão nós vamos embora. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o 9, para a gente poder esclarecer, não vem das obras para que ninguém se glorie. É isso que Paulo está explicando, porque é interessante, né? Muitas pessoas às vezes acham assim, não, se eu fizer uma boa obra, eu sou um bom ofertante, eu ajudo com obras de caridade, mas não, né? Os irmãos podem esclarecer, né? Porque somente em Cristo, né? Somente em Cristo que a gente pode fazer, né, essa parte. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando a gente recebe um presente, né, a gente recebe o presente e fala assim, que bom, bonito, quanto custou mesmo? É isso que nós falamos? Hein? Não, né? Obrigado. Gostei, né? Obrigado. É isso que nós devemos de fazer. Porque pela graça nós somos salvos. Aleluia. Não vem de nós. É um presente de Deus para toda a humanidade. E nós devemos de verdadeiramente fazer isso. Né? Agradecer a Deus. E a melhor forma de agradecer é reconhecer Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. Por isso, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você tem fé? Eu tenho muita fé, então segue a Jesus. Aleluia. Segue a Jesus, assim, né? Segue a Jesus, porque isso não vem de cada um de nós, é pela misericórdia de Deus. Deus nos acrescenta fé. É Ele. A fé vem de Deus. É um dom que Deus dá a toda criatura. Tem aqueles que aproveitam e aqueles que não aproveitam. Tem aqueles que querem crescer e aqueles que ficam naquela fé mini, né? Só mini. Eu acredito, eu creio, mas não quero seguir o Senhor Jesus. Ele é muito bom, mas não dá para mim. Eu sei que isso é maravilhoso, mas para mim não dá não. É uma fé pequenininha. Acrescenta fé. Peça a Deus. Ele vai acrescentar fé, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Não vem das obras, porque mas eu faço ou não faço. Não é por aí, né? Ninguém é merecedor. As obras não podem realmente dar a ninguém a vida eterna. Somente aceitando a Cristo, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser